Fala, torcedor santista, vindo aqui fazer o pós-jogo de Santos 2, Cruzeiro 1. Agora sim dá pra dar uma respirada mais de leve, né? Segundo tempo bem animado. O Santos que fez um primeiro tempo muito abaixo, muito abaixo. Um time que não conseguia fazer a sua proposta de jogo, que era segurar atrás e tentar jogar no contra-ataque. Até por conta disso, acredito que o Kleber não escolheu o Tiquinho para começar jogando e sim deixar o Neymar como falso 9 e colocar o Guilherme, né? Então acredito que essa era a proposta dele. Foi nítido que não deu certo, né? O Santos não conseguia manter a bola, segurar a bola e muito menos contra-atacar. Era a bola rifada para frente e um Deus nos acuda lá na frente para ver se alguém conseguia pegar a bola e sobrava para alguém, enfim. Não aconteceu. O Santos volta para o segundo tempo com 3 mudanças. Entra o Cabadeiro, o Zé Rafael e. Puta que pariu. E o Tiquinho. E logo nos 5 primeiros minutos é notado uma grande evolução do time. Acredito que muito por conta também que o Cruzeiro fez uma marcação-pressão no começo do jogo e durante o primeiro tempo. E isso ocasionou um cansaço, né, no time do Cruzeiro no segundo, até por conta que eles não conseguiram mais marcar tão em cima, né? Então acabou gerando que o Santos conseguia manter um pouco mais a bola, conseguiu trabalhar com seus meio-campistas, né? O Bom Tempo fez uma partida muito boa no segundo tempo, no primeiro sumiu, não apareceu, até por conta da situação do jogo, né? Então acho que por conta disso o primeiro tempo do Bom Tempo não foi muito bom, mas no segundo, tanto ele quanto o Zé Rafael entrou muito bem, teve algumas bolas perdidas, mas dá para relevar, até por conta que não vem sendo titular. Acredito que ele deveria ser titular na vaga do Rincon, para começar jogando. Hoje demonstrou mais uma vez isso. Muita qualidade para ser jogando, ele tem calma, paciência, vai na bola, ele tem mais tempo de bola do que o Rincon, até por conta da idade, querendo ou não. O Rincon é um pouco mais lento, né? Então acredito que muito por conta disso também. Então vamos lá. No segundo tempo, o Santos voltou jogando melhor, teve mais como trabalhar a bola, como eu já comentei. E o primeiro gol foi uma baita jogada do Cabadeiro pela direita. O Cabadeiro consegue cruzar e ninguém do Cruzeiro consegue pegar a bola. E uma bola rasteira, o Guilherme consegue consegue colocar lá para dentro do gol, né? Muito, muito fácil, uma batida bem, bem fácil. E também o segundo gol, acredito que o segundo gol aconteceu muito por conta que no segundo tempo ele tira um volante para colocar o Gabigol. Agora não recordo o nome do volante que ele tirou. Isso acaba abrindo muito espaço no meio de campo. Tanto que o Santos conseguiu pressionar e eles não conseguiam sair jogando no meio de campo. Eles tinham que rifar a bola para a lateral ou jogar a bola para frente, né? Dar um chutão para frente. O que resultou que o Santos conseguiu dar uma pressionada, conseguiu roubar a bola e com uma bela bola enfiada por trás da marcação, o Guilherme fez, né, um belo passe, conseguiu achar o Cabadeiro lá no segundo pau, vamos dizer assim, e o Cabadeiro fez o 2-1. Vamos comentar sobre o gol do Cruzeiro. Depois eu vou falar sobre o primeiro tempo, como é que foi, minhas opiniões. O gol do Cruzeiro, eu acredito que foi erro de
Estratégia não, mas vamos dizer de marcação do próprio Kleber Xavier. Não foi. Óbvio, a gente também tem que entender que jogador tem que saber e tal, mas na minha opinião não faz muito sentido. Tinha. O Luizão tava marcando um cara do Cruzeiro muito baixo, né? Na câmera que pega por cima assim do gol dá pra ver. Nada a ver. Eu acredito que, cara, Souza, enfim, qualquer um podia estar marcando ele que ele não era alto. Então, isso é muito de posicionamento. Acredito que o Santos já vem sofrendo. Cara, eu acho que isso é um problema crônico, parece, do Santos. Entra técnico, sai técnico e não consegue resolver isso. Com Caixinha no começo do ano deu uma melhorada, mas logo depois também desandou. Ficou alguns jogos ali sem tomar esse tipo de gol e depois quando tomou, sei lá, 3 4 de uma vez, assim, em jogos seguidos. Então também não é algo para se relevar. O primeiro gol acredito que teve erro muito de posicionamento dentro da área. Os jogadores também erraram. Se você vê que tu tá marcando um jogador mais baixo, fala aqui, ó, vem marcar aqui, enfim. É muito questão de diálogo e conversar. Eu acredito que isso não teve. Daí o Fabrício Bruno acabou ficando sozinho. O Fabrício Bruno, que é muito alto, né? Um cara que tem um cabeceio muito bom. Querendo ou não, também tem que tomar um pouco mais de cuidado. Então, assim, o Fabrício Bruno coloca o Gil, por exemplo. Até porque, pelo que eu percebi, notei, assim, o time do Cruzeiro não é um time tão alto, né? Então, é questão de alinhar posicionamento e os próprios jogadores falar, ó, eu vou marcar esse ser mais alto, deixa comigo, enfim. Então, acredito que esse foi o problema. Ah, o Santos no primeiro tempo foi, olha, um dos piores que eu já vi em muito tempo, assim, impressionante. Eu acho que desde o ano passado eu não vi um time tão entregue quanto o primeiro tempo desse Santos, né? O time que não atacava e quando tinha bola ainda entregava a bola pro Cruzeiro. Então é aí que você vê a diferença de um técnico, né, que já tem muito mais tempo de experiência contra o Kleber Xavier que, né, é óbvio, é auxiliar, mas auxiliar não é técnico, né? Então, tu vê que o Cruzeiro, quando tinha bola, sabia exatamente o que estava fazendo, sabia aonde a bola ia, né? Tinha troca de passe, tinha triangulação. O Caio Jorge fazendo pivô muitas vezes e entregando a bola pro Matheus Pereira, que é um baita jogador também. Quando o Santos tinha a bola, o Santos avançava, ele pegava a bola, nas poucas vezes que pegou, avançava e o Cruzeiro conseguia fazer um contra-ataque em cima do ataque, que não era nem ataque do Santos, que não passava quase direito no meio campo, eles conseguiam fazer um contra-ataque. Então, acredito muito que, beleza, o Santos ganhou 2-1, show de bola, a gente se afastou, né, da zona de rebaixamento, cinco pontos agora do Vasco, que inclusive é o próximo jogo do Santos, né, com o Morumbi provavelmente lotado, já tem 35 mil ingressos vendidos, até a última hora que eu apurei, né, então vai ter casa cheia, é um jogo importantíssimo para o Santos ganhar, mas, assim, acredito que o Santos precisa mudar, não adianta mais, o Kleber Xavier não fez nada de diferente do que os outros técnicos vinham fazendo. Acredito que foi muito bom enquanto durou, mas segue tua vida, a gente segue a nossa. Talvez se ele quiser continuar como auxiliar, né, se o São Paulo vier e o São Paulo quiser ele como auxiliar, eu não vejo por que não, até porque o Kleber, pelo que as pessoas falam, é um cara que estuda muito e busca saber muito do jogo, né? Mas como técnico, acredito que no momento não está dando certo. Talvez ir para um time de menor divisão ou enfim, para pegar mais essa prática, enfim, que é totalmente diferente de ser um auxiliar, né? O Santos teve uma partida
razoavelmente ruim, né? Para não, né, falar, né, que foi péssimo. O Amado jogou muito bem, principalmente no segundo tempo. O Cavaleiro entrou, cara, uma das melhores partidas de um cara entrando no segundo tempo. Então, acredito que mesmo com a vitória de 2-1 foi uma vitória bem sofrida. E quem assiste o jogo sabe que não adianta. Tipo, não é por conta de, o Santos ganhou por questão técnica, porque o Santos soube contra-atacar, porque o Santos manteve a bola no ataque, o Santos tinha triangulação, o Santos isso, o Santos aquilo. Eu acho que tem que trocar, o Kleber tem que sair, o São Paulo tem que vir, até por ser um pensamento totalmente diferente. Ele vai fazer o pessoal trabalhar mais, vamos dizer, nesse sentido, né? Então, acredito que seja a melhor opção para o Santos nesse momento, né? E gostaria de comentar algumas coisas também sobre o começo da partida. O Santos, no pré-jogo, eu falei que o Neymar ia estar o Tiquinho também, né? Eu acredito que talvez, que nem eu falei no começo do vídeo, o Kleber tenha pensado em começar para ir no contra-ataque. Mas no segundo tempo notou-se, né? Acho que foi muito claro que o Tiquinho voltou jogando no segundo tempo e ele conseguia segurar muito bem a bola lá na frente. Não é uma partida exemplar, nossa, que atacante, mas ele conseguia segurar a bola, esperar, enfim, os laterais ou o meio-campo chegar mais perto, se aproximar para conseguir passar a bola. Então eu não entendo, às vezes tem algumas mudanças no time que eu não consigo compreender. Rincon tomou um amarelo com menos de 10 minutos, acho, no primeiro tempo, totalmente displicente, uma falta bem ridícula que não precisava. Ainda mais com o Wilson Sampaio, que hoje, assim, teve o gol anulado que, querendo ou não foi uma coisa que ele nos ajudou, até porque realmente eu acredito que tenha sido falta. Mas eu acredito que o Santos estava entregue e não foi feito nada. O Zé Rafael também entrou muito bem, não entendo por que ele não é titular. Enfim, os melhores da partida para mim, obviamente o Brasão, com certeza. Eu acho que se a gente sair hoje com a vitória, foi por conta dele, né? Os laterais, tanto o Mike quanto o Souza, fizeram uma partida fizeram uma partida muito boa, muito boa. Eu gosto muito do Souza, sou muito fã do Souza, gosto muito do jeito que ele joga. Tem passe, ele tem calma, ele consegue desarmar muitas bolas no fundo, assim, quando chega na linha de fundo ele consegue desarmar muitas bolas, então acredito que ele é muito bom nesse quesito, né? E atacar também, ele ataca muito bem, ele tem paciência, ele tem um passe bom, talvez até o futuro para a seleção. E, e de zagueiro, o Gil achei muito lento. Infelizmente chegou a idade. Gosto do Gil, mas acho que já deu o momento dele. Luizão, achei uma boa partida do Luizão. Jogou muito bem, muito confiante, muito calmo. Sabia sair jogando com a bola, principalmente no segundo tempo. No primeiro ninguém aparecia para ele passar, mas ele conseguiu no segundo tempo sair jogando. Eles pressionavam, ele sempre tinha uma saída, ou ele passava, ou ele conseguia um drible para sair jogando. Achei uma partida muito boa. O Rincon achei uma partida ruim, não tem muito o que dizer. O Bom Tempo, para mim, é um dos melhores jogadores do Santos desde o começo do ano. Desde o começo do ano, quando ele ainda era do Sub-20, eu falava, o Bom Tempo tem que ir pro time titular do Santos, ou enfim, ou ir pro time principal. Ele tem muita qualidade, ele jogava mais
de ponta direita, mas ele tem muita qualidade, ele é muito bom no passe, ele sabe desenrolar a jogada muito fácil. E ele, do lado do Neymar, tem tudo a evoluir muito mais do que ele já está evoluindo, né? Acredito que o Santos precisa aproveitar essa oportunidade também. Na ponta direita, o Cabadeiro, na verdade, no primeiro tempo começou o Laser e o Barreal na ponta esquerda. Achei uma partida bem fraca dos dois, até porque o Santos não fez nada no primeiro tempo. É praticamente de mudar de água para water, como se fala, né? Como diz o velho ditado. Mas no segundo tempo teve o Barreal saindo, né, para a entrada do Tiquinho. Aí abriu o Guilherme para a esquerda e o Roleiser, que estava centralizado, saiu e entrou o Cabageiro foi para a ponta direita, Neymar como meio atacante, o Tiquinho como atacante e o Guilherme como ponta esquerda, né? Os dois pontas no segundo tempo foram muito bem mesmo. Neymar muito fraco hoje, muito abaixo. No primeiro tempo ele recebeu algumas bolas, principalmente como o falso 9, para ele segurar e fazer a função que o Tiquinho faz, ou fez no segundo tempo, ele não conseguiu. Até porque não é a função dele, ele não está acostumado. E tu pegar uma defesa como a do Cruzeiro também não ajuda muito você a fazer essa função. No segundo tempo o Tiquinho entrou também, acredito que conseguiu fazer algumas paredes boas, mas a gente espera mais, acho, né? Ele tá correndo mais, pelo que eu percebi, ele tá tentando ajudar a marcar, até porque o Neymar não vai, né? O Neymar não consegue. E no segundo tempo também o Neymar não rendeu, enfim. Teve aquele gol perdido no primeiro tempo, acontece, mas alguém do quilate do Neymar não pode, que nem eu sempre digo, uma pessoa que nem eu, né, vai lá na patota, a gente perde esse tipo de gol, mas o Neymar, Messi, esse tipo do Cristiano Ronaldo, eles não podem perder esse gol, porque eles têm qualidade, o Neymar tem muita calma, ali ele podia até talvez ter dominado, enfim, não quem sou eu para criticar, mas é um gol que talvez, se o resultado não tivesse sido esse, talvez poderia ter feito falta, né, no final do jogo. Mas eu vou trazer algumas estatísticas. E é isso, vamos lá. O Cruzeiro teve 57% de posse de bola contra 43% do Santos. Finalização no gol, né? Finalização certas, foram 4 do Cruzeiro e 2 do Santos, que foi os 2 gols, por incrível que pareça. A posição, o Santos sobe uma posição, vai para 14º colocado, 5 acima da zona de rebaixamento, onde está o Vasco, né? Que nem eu disse, quem saiu foi Roleiser, Barreal, Rincon, Neymar e Guilherme para a entrada de Tiquinho, Cavadeiro, Zé Rafael, João Schmidt e Escobar. O João Schmidt e Escobar não tem muito o que falar, entraram bem no finalzinho do jogo, já nos acréscimos. Acho que mais para dar aquela segurada e ter aquela contenção. No final do jogo, o Escobar foi para direita, né? Ele estava mais defensivo e o Souza ficou mais pro ataque, como um ponta. No caso, o Souza ficou no lugar do Guilherme, né? Então é isso. Gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal, curtir, comentar aí, compartilhar se conseguir também. E é isso. A gente se vê no próximo jogo.